Eu roubava milhões da empresa onde trabalhava. Todo mês, dezenas de milhões de reais passavam pelas minhas mãos e eu desviava parte para minha conta pessoal. Meu nome é Ricardo Mendes. Tenho 42 anos. Sou formado em administração pela USP. E durante 8 anos fui diretor financeiro de uma das maiores construtoras de São Paulo. Por fora, eu era o executivo exemplar. Terno italiano de R$ 5.000, relógio de 50 mil, apartamento na Vila Olímpia, BMW na garagem. Mas por dentro eu era um ladrão. E o pior, eu achava que estava sendo esperto. Se você está assistindo este vídeo, talvez você também esteja enfrentando a tentação de ser desonesto no trabalho. Talvez você já tenha cruzado a linha. Ou talvez você simplesmente não entenda como alguém pode mudar tanto. Eu quero te contar como Jesus Cristo transformou completamente minha vida. Como Ele me tirou da corrupção e me deu algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar: paz verdadeira. Esta é minha história, e no final você vai entender que a transformação que Deus fez em mim, Ele pode fazer em qualquer pessoa. Tudo começou em 2015. Eu tinha acabado de ser promovido a diretor financeiro da construtora Metropolitana, uma empresa que faturava mais de 500 milhões por ano. Era um sonho realizado. Salário de R$ 40 mil, participação nos lucros, status, reconhecimento. Era tudo que eu sempre quis. Minha esposa Camila estava grávida da nossa primeira filha. Compramos um apartamento de 180 metros quadrados na Vila Olímpia. Financiamos em 30 anos, mas eu estava confiante. Com meu novo salário, conseguiríamos pagar tranquilamente. A vida estava perfeita. Ou pelo menos era o que eu pensava. Nos primeiros meses, eu era íntegro. Fazia tudo certinho, seguia os protocolos, prestava contas de cada centavo. Chegava cedo, saía tarde, queria provar que merecia a promoção. Minha mãe sempre me ensinou: trabalhe com honestidade, Ricardo. Dinheiro sujo não traz felicidade. E eu acreditava nisso, realmente acreditava. Mas então comecei a perceber como o sistema funcionava. A empresa participava de grandes licitações públicas, obras de viadutos, escolas, hospitais, contratos de 50, 100, 200 milhões de reais. E havia um esquema que envolvia superfaturamento, notas frias, contas fantasmas. Todo mundo sabia, todo mundo participava, menos eu. No início, eu apenas executava o que meu chefe mandava. Ricardo, você precisa dividir essa nota aqui em 3 empresas diferentes. Ricardo, essa obra custou 10 milhões, mas vamos faturar 15. Eu obedecia porque pensava que era normal. Afinal, eu era novo no cargo. Quem era eu para questionar? Mas por dentro, algo me incomodava. Quando eu chegava em casa e abraçava a Camila, quando colocava a mão na barriga dela e sentia nossa filha se mexendo, eu me perguntava: será que isso está certo? Um dia, meu chefe me chamou em sua sala. Era uma sala gigante, com vista para a Avenida Paulista. Tapete persa, quadros caros, mesa de mogno. Ricardo, ele disse, você é confiável. Você entende o negócio. Que tal participar dos lucros extras? Lucros extras. Era assim que eles chamavam o dinheiro roubado, como se fosse algo legítimo. Ele me ofereceu 2% de tudo que passasse pelas minhas mãos. 2% de milhões de reais. É só você ficar quieto e fazer vista grossa para algumas operações, ele disse. Todo mundo faz, Ricardo. É assim que o mercado funciona. Você quer ficar para trás? Naquele momento, 2 vozes lutaram na minha cabeça. Uma dizia: isso é errado, Ricardo. Você sabe que é errado. A outra dizia: todo mundo faz. Você tem uma filha chegando. Pensa no futuro dela. Essa foi a primeira mentira que eu acreditei, que todo mundo fazia. A segunda mentira foi ainda pior, que eu merecia aquilo. E a terceira mentira foi a mais perigosa, que ninguém se machucaria. Nos primeiros meses, eu recebia entre 20 e 30 mil reais extras por mês, dinheiro que caía direto na minha conta sem declarar no imposto de renda.
e a sensação era viciante. Era como se eu tivesse descoberto um truque que ninguém mais conhecia. Um atalho para o sucesso. Com esse dinheiro extra, compramos um carro novo para a Camila, um Honda Civic 0 km. Ela ficou tão feliz. Ricardo, ela disse, você está conseguindo. Estamos prosperando. Reformamos o apartamento. Colocamos piso de madeira, móveis planejados, uma TV de 65 polegadas. Viajamos para a Europa na lua de mel que nunca tivemos. Nossa filha Sofia nasceu em dezembro de 2015. Quando peguei ela no colo pela primeira vez, olhei nos olhinhos dela e pensei, estou garantindo o futuro dela. Mas o que começou como vista grossa, logo se transformou em participação ativa. Em 2016, eu não era mais apenas o executor, eu era o planejador. Comecei a sugerir formas de aumentar o superfaturamento. Criei empresas fantasmas em nomes de pessoas que nem existiam. Montei um sistema de lavagem de dinheiro que passava por 3 estados diferentes. Eu tinha me tornado um especialista em corrupção. E pior, eu gostava disso. Me sentia inteligente, estratégico. Em 2017, eu já ganhava mais dinheiro com corrupção do que com meu salário oficial. R$120 mil por mês livres. Sem imposto, sem desconto, sem nada. Compramos uma casa de praia em Ubatuba. Uma casa de 500 metros quadrados de frente para o mar. Trocamos o apartamento por uma cobertura na Vila Madalena. Matriculamos a Sofia numa escola particular caríssima, R$5 mil por mês. Eu me sentia intocável, inteligente, bem-sucedido. No clube, no condomínio, na escola da Sofia, todos me admiravam. Que sucesso esse Ricardo, diziam. Olha como ele prosperou, que homem trabalhador. E eu sorria. Por fora, eu era o modelo de sucesso, o self-made man, o cara que venceu na vida. Mas por dentro, algo estava muito errado. Eu comecei a ter insônia. Deitava na cama de R$5 mil, no quarto com vista para o Ibirapuera, e não conseguia dormir. Minha mente não parava. E se alguém descobrir? E se a Polícia Federal chegar? E se a Camila souber? Vivia com medo de ser descoberto. Cada telefonema do trabalho fora do horário me deixava em pânico. Cada notícia sobre operação da Polícia Federal me fazia suar frio. Não conseguia mais olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesmo. A Camila percebia que algo estava errado. Ricardo, você está estranho, ela dizia. Você não dorme, vive nervoso, grita com a Sofia por qualquer coisa. O que está acontecendo? Mas eu sempre tinha uma desculpa. Pressão no trabalho, responsabilidade, estresse normal de executivo. Você não entende, Camila. Gerenciar 500 milhões não é brincadeira. A verdade é que eu estava sendo corroído por dentro. Como a Bíblia diz em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu tinha escolhido servir às riquezas, e elas estavam me destruindo. Em 2019, nossa operação estava gigantesca. Não eram mais milhões, eram dezenas de milhões por ano. E eu coordenava um esquema que envolvia 8 empresas fantasmas, 2 offshore no Panamá e contas em 5 bancos diferentes. Era como dirigir uma multinacional do crime. Minha parte chegava a R$150 mil por mês. R$150 mil livres, sem declarar. Mais do que muita gente ganha em um ano inteiro. Compramos uma segunda casa, agora em Campos do Jordão. Uma casa de campo com 6 quartos e piscina aquecida. Viajávamos para a Europa 2 vezes por ano. A Sofia estudava numa escola bilíngue que custava R$8 mil por mês. Eu tinha 3 carros na garagem, uma BMW X6, um Mercedes Classe E e um Porsche Cayenne para os fins de semana. Relógios que custavam mais que a casa dos meus pais. Roupas que custavam mais que o salário mínimo. Mas o preço estava ficando cada vez mais alto. Eu vivia paranoico. Cada telefonema desconhecido, cada e-mail da Receita Federal, cada sirene na rua me deixava em pânico.
Instalei câmeras em todos os imóveis. Contratei segurança para minha família. Passei a dormir com um revólver na gaveta. Comecei a beber para conseguir dormir. Uísque de R$ 1.000 a garrafa porque eu podia pagar. Brigava com a Camila por coisas pequenas. Se ela demorava para responder uma mensagem, eu achava que ela estava desconfiando. Se ela perguntava sobre dinheiro, eu explodia. Gritava com a Sofia, uma criança de 4 anos, porque meus nervos estavam à flor da pele. Um dia, ela quebrou um copo e eu gritei tanto que ela chorou por 2 horas. Aquela noite, vendo ela dormir, eu percebi. Eu estava me tornando um monstro. Em dezembro de 2019, aconteceu algo que mudou tudo. A Polícia Federal iniciou a Operação Terremoto contra a construtora. Não era contra mim especificamente, mas estava chegando perto, muito perto. Naquele dia, eu cheguei em casa às 7 da noite. A Camila estava cozinhando, a Sofia brincando na sala. Tudo normal, tudo perfeito. Mas eu sabia que aquela vida estava prestes a desmoronar. Aquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei andando pela cobertura, de um lado para o outro, pensando em como esconder melhor o dinheiro, em como apagar rastros. Às 4 da manhã, eu estava na varanda, olhando São Paulo lá embaixo. A cidade silenciosa, as luzes piscando. E pensei, no que eu me transformei. Era como se eu me visse pela primeira vez. Um homem de 40 anos, pai de família, que roubava dinheiro público. Dinheiro que deveria construir escolas e hospitais. Dinheiro que poderia salvar vidas. E eu estava desviando para comprar carros de luxo e relógios caros. Naquele momento, eu pensei na minha infância. Meus pais eram pessoas simples. Meu pai era pedreiro, minha mãe diarista. Eles me criaram com valores. Trabalhe com honestidade, Ricardo. Seja um homem de caráter. E o que eu tinha feito com esses valores? Pisoteado, destruído. Naquela madrugada, pela primeira vez em anos, eu chorei. Não de medo de ser preso. Chorei de nojo, de mim mesmo. Chorei pela decepção que eu seria para os meus pais. Chorei pela filha que estava sendo criada com dinheiro roubado. No início de 2020, a pandemia começou. Home office obrigatório. De repente, eu estava trancado em casa 24 horas por dia com a Camila e a Sofia, sem a correria do escritório para me distrair dos meus demônios internos. No bairro, pela primeira vez em anos, eu estava realmente presente em casa e percebi o quanto eu tinha perdido. A Sofia estava crescendo e eu mal conhecia minha própria filha. A Camila sempre foi cristã. Não praticante, mas acreditava em Deus. Durante a pandemia, ela começou a assistir cultos online. Ricardo, vem assistir comigo, ela dizia. Pode fazer bem para você. Você anda tão estressado. Eu sempre recusava. Não tenho tempo para essas coisas, Camila. Tenho que trabalhar. Tenho planilhas para fechar. Mas a verdade é que eu tinha medo. Medo de que, se eu me aproximasse de Deus, Ele visse quem eu realmente era. Um domingo de manhã, em junho de 2020, eu estava no escritório em casa quando ouvi a Camila chorando na sala. Fui ver o que estava acontecendo. Ela estava assistindo um culto online e o pastor estava falando sobre perdão. Por que você está chorando? Perguntei. Ah, Ricardo, ela disse, limpando as lágrimas. Esse pastor está falando sobre como Deus perdoa qualquer pecado. Qualquer mesmo. E eu estava pensando, todo mundo precisa ouvir isso. Até as pessoas que fizeram coisas terríveis. Alguma coisa naquelas palavras me tocou. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse a culpa acumulada. Sentei do lado dela. Não sei porquê. Talvez curiosidade. Talvez um último fio de esperança. O pastor falou algo que me atravessou como uma lança. Não importa o que você fez. Não importa quanto você roubou, mentiu, enganou. Não importa quantas pessoas você magoou. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. Todos os seus pecados. Não existe pecado grande demais para o perdão de Deus. Aquelas palavras ecoaram na minha mente o dia inteiro.
Não importa quanto você roubou, era como se Deus estivesse falando diretamente comigo, através da televisão, através daquele pastor que nem me conhecia. Bem, na segunda-feira eu fui trabalhar, mas não conseguia me concentrar. Aquela frase não saía da minha cabeça. Não importa quanto você roubou. Durante a reunião de diretoria, enquanto discutíamos novos contratos milionários, eu pensava: será que isso é verdade? Será que Deus realmente pode perdoar alguém como eu? Naquela noite, pela primeira vez em décadas, eu orei. Não foi uma oração bonita, não foi uma oração de igreja. Foi um grito desesperado. Deus, se o Senhor existe, se o Senhor realmente perdoa qualquer coisa, eu preciso de ajuda. Eu me tornei um monstro. Eu roubei milhões. Eu destruí tudo que meus pais me ensinaram. Eu não sei mais quem eu sou. Nas semanas seguintes, comecei a assistir os cultos com a Camila, e pela primeira vez na vida eu entendi o que era o Evangelho. Não era sobre ser uma pessoa boa. Eu tinha tentado ser bom no início e havia falhado miseravelmente. Eu não era sobre reconhecer que eu era pecador e que Jesus Cristo havia morrido para pagar pelos meus pecados. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso incluía a mim. Por mais que eu tivesse me achado esperto, inteligente, bem-sucedido, eu era um pecador diante de Deus. Mas Romanos 6:23 também diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus havia morrido no meu lugar. Ele pagou a dívida que eu nunca poderia pagar. Em 15 de julho de 2020, numa quarta-feira à noite, eu me ajoelhei na sala da minha cobertura e entreguei minha vida a Jesus Cristo. Jesus, eu disse, eu reconheço que sou pecador. Eu roubei milhões. Eu menti para minha esposa. Eu enganei a minha filha. Eu desviei dinheiro que deveria ajudar pessoas. Eu mereço a condenação, mas o Senhor morreu por mim. Eu aceito o Senhor como meu Salvador e Senhor. Naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Foi como se um peso de toneladas saísse das minhas costas. Pela primeira vez em anos, eu senti paz. Paz verdadeira. Não a paz que vem do dinheiro ou do sucesso, mas a paz que vem de saber que você está perdoado. Mas eu sabia que aceitar Jesus era apenas o começo. Eu precisava acertar as contas com Deus e com os homens. Na quinta-feira seguinte, eu fui ao escritório e pedi demissão. Meu chefe ficou em choque. Ricardo, você está maluco? Você ganha uma fortuna aqui. Você tem a vida que todo mundo sonha. É exatamente por isso que eu preciso sair, respondi. Deixar a empresa foi apenas o primeiro passo. Eu sabia que precisava devolver o dinheiro que havia roubado. Fui para casa e calculei tudo. 8 anos de corrupção. Planilha por planilha, operação por operação. No total, eu havia desviado quase 4 milhões de reais. Foi quando contei tudo para a Camila. Cada detalhe, cada operação, cada centavo roubado. Sentamos na sala. A Sofia estava dormindo e eu contei toda a verdade. Ela chorou, ficou com raiva, gritou comigo. Por que você fez isso, Ricardo? Por que você mentiu para mim todos esses anos? Como você conseguiu dormir na nossa cama, sabendo que era um ladrão? Pensou em me deixar. Chegou a fazer as malas. Mas depois de alguns dias, ela voltou. Se você está realmente mudado, ela disse, se Jesus realmente transformou sua vida, então vamos juntos acertar tudo. Vamos devolver esse dinheiro e começar de novo. Vendemos a casa de praia. Vendemos a casa de Campos do Jordão. Trocamos a cobertura por um apartamento menor. Vendemos os 3 carros importados. Procurei um advogado cristão e contei toda a verdade. Fizemos um acordo de delação premiada. Devolvi 3.200.000 reais. Todo o dinheiro que eu ainda tinha. Colaborei com as investigações. Entreguei todos os esquemas, todas as contas, todos os envolvidos. Em 2021, fui condenado a 4 anos de prisão, mas consegui cumprir em regime aberto por causa da colaboração. Foram os 4 anos mais difíceis da minha vida, mas também
os mais importantes. Porque pela primeira vez eu estava vivendo na verdade. Hoje, eu trabalho como consultor financeiro para pequenas empresas. Ganho 1/10 do que ganhava antes. R$ 6.000 por mês. Moramos num apartamento de 80 metros quadrados em Santo André. A Sofia estuda numa escola pública. Não temos carro, andamos de transporte público. Mas sabe o que mudou? Eu durmo em paz. Olho no espelho e gosto do que vejo. Abraço minha filha sem sentir que sou um hipócrita. Beijo minha esposa sabendo que ela conhece quem eu realmente sou. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é a verdade da minha vida. Jesus me fez uma nova criatura. Se você está me assistindo e está envolvido em corrupção, desonestidade ou qualquer tipo de pecado, eu quero que você saiba de 3 coisas. Lição. Primeiro, você não precisa continuar assim. Não importa quanto você roubou, mentiu ou enganou. Jesus Cristo pode te transformar completamente. Segundo, a restituição faz parte do arrependimento verdadeiro. Não adianta aceitar Jesus e continuar com o dinheiro roubado. A mudança tem que ser real. Terceiro, vale a pena. Vale a pena perder tudo para ganhar a paz de Deus. Vale a pena ser pobre com Cristo do que rico sem Ele. Mateus 16:26 pergunta: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quase perdi minha alma por causa do dinheiro, mas Jesus me resgatou. Se você quer aceitar Jesus hoje, ore comigo. Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu pequei contra o Senhor e contra os homens. Eu aceito que o Senhor morreu por mim e ressuscitou para me dar vida nova. Eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Transforma minha vida como transformou a vida do Ricardo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, deixe um comentário. Jesus me transformou hoje. E procure uma igreja que ensine a Bíblia. Você precisa crescer na fé. Que Deus abençoe sua vida. E lembre-se, não existe pecado grande demais para o perdão de Deus. Mas também não existe pecado pequeno demais para a morte de Cristo. Em nome de Jesus, amém.